Vocês acabaram de ver aí um vídeo produzido pela NVIDIA juntamente com os Mythbusters, mais ou menos tentando explicar aí para o público leigo ah, como funciona uma GPU. É bem simples a explicaçãozinha, mas ela traz a essência de como a GPU funciona. Nesta aula nós vamos começar a entender mais a fundo como a GPU mesmo por dentro. E para poder entender de verdade a GPU, é importante que a gente entenda duas coisas. Primeiro, como ela evoluiu até se transformar no que ela é hoje, mas também como é a GPU do ponto de vista gráfico. Ou seja, porque afinal de contas, ela começou a existir, ela surgiu para cumprir algumas demandas, algumas tarefas relacionadas à computação gráfica. Então, o DNA da GPU está fortemente atrelado a esses problemas de computação gráfica. Na verdade, apesar da GPU aí ter avançado e se tornado um dispositivo para resolver muitos problemas diferentes, ela continua sendo uma GPU, ela continua sendo ah, a ferramenta que resolve todos os problemas gráficos de um game, de uma visualização e tudo mais. Bem, a história da GPU, ela então está muito atrelada à questão gráfica. Por isso, vamos começar é, entendendo muito rapidamente, como é o pipeline gráfico de tempo real. Né? No início, as GPUs estavam focadas só em render em tempo real. Hoje, na verdade, a GPU ela acelera várias etapas de rendering que não são tempo real, ou seja, aqueles renderings que pode ficar muito tempo para você gerar um único frame. Ah, mas no início as GPUs realmente estavam focadas para resolver o problema de rendering em tempo real. O rendering em tempo real ele é dividido em estágios. E de forma mais geral, a gente divide esse pipeline em três estágios: o estágio de aplicação, o estágio de geometria e o estágio de rasterização. A grosso modo, quando a gente tem uma aplicação em tempo real, nós temos um loop, que costumamos, por exemplo, nos jogos chamar de game loop. Esse loop fica executando uma vez para cada frame que a gente vai gerar. Então, se nós temos, por exemplo, um frame rate de 60, uma frequência de 60 frames por segundo, então esse loop ele está a uma velocidade aí de 1/60 segundos para o que é algo em torno de 1 sobre 0,16 milissegundos para cada frame. E dentro de cada interação desse loop, nós vamos fazer uma série de tarefas para fabricar aquele frame. Primeiro, nós vamos fazer uma série de tarefas que nós chamamos de aplicação, que é atualizar a física de cada objeto. Então, nós vamos tirar uma foto da cena. Então, antes de tirar a foto, vamos mover cada um de acordo com a física que está sendo regida. Tem alguém controlando alguma coisa? Então, dentro desse tempo aí desse frame, quanto que esse objeto tem que andar pelo controle estabelecido por alguém? Temos uma inteligência artificial que está, por exemplo, movendo alguns bots. Então, essa IA, ela move quanto esse bot que está nesse lugar, ele vai para que lugar dentro desse intervalinho de tempo. Tá? Também já temos dentro da aplicação algumas tarefas de cooling, que basicamente significa, antes de entrar na etapa de rendering, quem aqui dessa cena realmente precisa ser visível e quem aqui não é visível, por exemplo, porque está atrás da câmera, ou porque, por exemplo, está numa área completamente fora de alcance da câmera, ou está ocluso por outros objetos. Essa etapa de aplicação, algumas podem ser aceleradas pela GPU. Hoje, por exemplo, a física ela é tremendamente acelerada pela GPU.
Outras não, outras são etapas lógicas mesmo. Por exemplo, a entrada de dados. Então, a gente tem que capturar o que o player está fazendo e, em função do comando de entrada dele, ver o que tem que acontecer com um determinado objeto. Ah, Logo que terminamos, digamos, de posicionar as peças onde tem que estar, nós vamos para a etapa de tirar uma foto, de produzir a imagem daquela situação. E aí é onde propriamente começa o rendering. O rendering é dividido em dois estágios: o estágio de geometria e o estágio de rasterização. O estágio de geometria, como o próprio nome diz, ele basicamente vai lidar com a geometria da cena. Nós vamos pegar os triângulos, fazer transformada de coordenadas, projetar esses triângulos que estão em 3D para 2D, já que o plano de projeção da câmera é 2D. Vamos depois recortar triângulos que, por exemplo, caíram fora da área da projeção. Então, o que entra no estágio de geometria é a cena bruta, mas já atualizada em função dos dados aí de física, de entrada, de IA e tudo mais. E o que vai sair são uma série de triângulos já projetados na tela e prontos para serem rasterizados. A rasterização é um estágio seguinte que, a grosso modo, significa pintar os pixels do interior de cada triângulo, de forma a gerar a imagem final que queremos compor.